Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, hoje pela manhã, conforme já foi dito aqui pelo nosso querido diácono Samuel, foi algo de poderoso. Você que não esteve aqui, perdeu algo extraordinário. Hoje foi um culto de crianças e Deus, mesmo no culto das crianças, Ele opera e Ele operou aqui neste lugar. Houve um derramamento do Senhor Espírito Santo, onde no final crianças, elas choraram, crianças, elas se prostraram aos pés do altar, sem que ninguém fizesse menção para que elas o fizessem. Voluntariamente, elas se prostraram, algumas delas se prostraram e algumas se começaram a derramar, porque o Senhor Espírito Santo fez-se presente aqui nesta casa de oração. A palavra foi ministrada pela nossa querida e pregadora Severiana para as crianças, uma palavra bonita, uma palavra concisa, direcionada para as crianças. E os adultos que estavam aqui também a acompanhar as crianças puderam ver o mover, conforme eu já disse, do Senhor Espírito Santo. Todos nós sabemos, irmãos, que nós aqui na ADF-SED, temos estado aqui sempre um grupo de irmãos, um conjunto de irmãos e irmãs aqui, o grupo não fica bem, aqui a orar, a buscar ao Senhor sempre, das 22 à meia-noite, ou das 22 às 23, muitas das vezes acontece isso, nós alteramos um pouco o horário. Mas durante a semana que vem nós estaremos aqui também das 22 à meia-noite, eu estarei aqui, quem quiser vir também para estar aqui a orar, não é obrigatório, é voluntário, é uma oração voluntária, e a partir do domingo que vem estão todos convocados para estarmos ali no monte, ou seja, em vez de estarmos aqui na próxima, não nesta próxima, mas na outra, 2 a 8 dias, nós estaremos ali a obedecer a um chamado de Deus, através do nosso pastor Abraham Robson Ferreira, onde nós estaremos ali no Monte das Oliveiras, ali a orar ao Senhor. Ninguém ficará aqui no templo e vamos todos para adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, grandes milagres, o milagre não é grande nem pequeno, mas milagres têm acontecido, sonhos, visões, cura, algo poderoso tem acontecido ali na oração do monte, sabendo que vem a nossa festividade, 10 cultos de gratidão, 10 cultos onde é proibido pedir, seja aquilo que for, mas só entregar o nosso melhor. Mesmo estando na dor, entregar o nosso melhor louvor, estando na alegria, entregar o nosso melhor louvor, sabendo que às vezes alguém até possa, por algum tipo de infelicidade, estar enfermo, mas agradecer a Deus, porque é Deus, irmãos, quem cura, é Deus quem sara, é Deus quem transforma, é Deus quem traz da morte para a vida, é Ele, irmãos, é que está no controle de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, de toda a nossa história. Então que possamos estar sempre agradados do Senhor, que sempre tem feito primazia em estar em nosso meio. Sempre Ele, irmãos, se tem agradado daqueles que estão aqui a buscar. Eu tenho visto coisas extraordinárias. Há 14 anos a esta parte, sempre este ministério orou, sempre foi ensinado a orar através do nosso pastor-presidente, Abraham Robson Ferreira, e sempre estivemos aqui os mais antigos, assim como o pastor Sânzio, os mais antigos que estão aqui, pastor Romeu, pastor Wanderson, Ícaro, nós temos estado aqui sempre a buscar ao Senhor ao longo destes anos. Mas há uns meses a esta parte, há cerca agora de 3 meses, nós propusemos no nosso coração estar aqui a orar com um pouco mais de intensidade. Agora, nos perguntem porquê.
nós estamos a orar com mais intensidade, porque o Senhor colocou no nosso coração. Não é para parecer bem, é para buscar aquele que tudo pode e aquele que tudo opera em nossas vidas. Até o Senhor nos colocar no nosso coração que é para orar, vamos orar. Se puder estar aqui 1, 2, 3, 4 ou 5, ou quem sabe mais tarde ou mais cedo uma multidão, então nós estamos aqui para adorar ao Senhor e buscar a Deus. Meus queridos, sem mais delongas, eu agradecia que a igreja abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Nosso querido e amado presbítero Ezequiel, ele está hoje aqui no nosso meio. Ele pertence à ADEF, mas pertence aqui à ADEF 7, só que, como vocês todos sabem, ele e a irmã Zulu sempre estão em um trabalho diferenciado, um trabalho do CAS, um trabalho muito honrado e de muita honra, porque é um trabalho voluntário, um trabalho de amor e um trabalho ao qual eles colocaram à disposição as suas vidas. E por isso, a grande maioria dos cultos, eles não estão aqui, mas quando não estão aqui, estão em uma qualquer ADEF, assim, voluntariamente, fazendo a obra de Deus. Meus queridos, está também conosco o nosso querido pastor Sâncio Soares, o nosso irmão, o nosso querido pastor, que pertence à Assembleia, o presidente da Assembleia. Meus queridos, quem abriu, diga amém. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Até aqui, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos fala de um homem, Ezequiel. Há pouco tempo eu ministrei aqui sobre Ezequiel. Ministrei 2 palavras em Ezequiel. Ministrei no Vale de Ossos Secos e também ministrei sobre o chamado de Ezequiel. E nós agora podemos verificar que o Senhor, neste capítulo 47, Ele vai chamar Ezequiel para ver algo diferente. Ezequiel, todos nós sabemos que era um jovem quando foi levado para o cativeiro da Babilônia. Ele tinha cerca de 25 anos de idade, quando ele, conjuntamente com outros homens, mulheres, jovens, eles são levados para a Babilônia, e ali eles vão permanecer
cativos. Ali eles também vão ser levados para muitas outras províncias que tinham sido anteriormente presas, anteriormente também tinham elas sido conquistadas pelo Império Neobabilônico. Então nós podemos ver que agora aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles príncipes, aquelas princesas, elas vão todas ser levadas para o império que estava sobre o comando do rei Nabucodonosor. Todos nós sabemos que aquele rei, ele era um rei sanguinário, um rei que, quando ele empreendia contra uma nação, ele não desistia, ele ia à conquista e a cidade, ela tinha que ser tomada de uma ou de outra forma, ela tinha que ser tomada à força. E tudo que estava dentro das cidades, tudo que estava dentro daqueles reinos, tudo era tomado e levado para a Babilônia. Então a Babilônia era um império riquíssimo, era um império à altura, muito rico, muito ouro, muita prata. Essencialmente, muitos jovens eram levados, jovens dotados, jovens de outros reinos, dotados em várias áreas. Homens também, quem sabe de idade, que eram homens que tinham algum tipo de capacidade militar, quem sabe científica, também era levado para o Império Neobabilônico. É por isso que o Império Neobabilônico muitas das vezes é falado até aos dias de hoje, porque o seu rei ou os seus reis que passaram sobre aquele império, eles sempre levavam o melhor que havia das várias províncias, levavam sempre o melhor que havia dos vários países aos quais eles conquistavam e levavam ali para a cidade, para assim ostentarem o melhor que havia em termos de agricultura, em termos militar, em termos científicos, conforme eu já disse, em termos de medicina. Era um império conhecidíssimo no mundo inteiro. Então nós vemos que agora Ezequiel é levado para a Babilônia e com cerca de 5 anos que ele está no Império Neobabilônico, uma passagem muito conhecida por todos os irmãos, ele se encontra agora com cerca de 30 anos de idade à beira do rio Quebar. E nós olhamos para um jovem que estava a ser preparado em Jerusalém antes de Israel ser conquistada. Ele estava a ser preparado para ser sacerdote, para seguir os passos do seu pai. Mas agora ele encontra-se ali à beira daquele rio e com certeza a pensar o que seria do seu futuro, o que seria da sua vida, o que seria de um jovem com cerca de 30 anos de idade, no meio de um povo em que a sua maioria era incrédulo, no meio de um povo em que na sua maioria não conhecia a Deus. A grande maioria estavam afastados de Deus, porque como vocês todos sabem, até aqueles que foram levados cativos, que deveriam servir a Deus com zelo, com amor, com dedicação, eles tinham sido levados cativos por uma ordem não de homem, mas de Deus, porque aqueles homens, aquelas mulheres, eles passaram a servir a deuses estranhos. Eles estavam dentro dos santuários, eles estavam dentro dos templos, mas eles não estavam a adorar ao Deus único, eles não estavam a adorar ao Deus que criou os céus e a terra, eles não estavam a adorar ao Deus que era sobre as suas vidas. Eles estavam a adorar ao Deus Tamuz, eles estavam a adorar ao Deus Sol, eles estavam a adorar às árvores, eles estavam a adorar a todo o género de deuses estranhos com D minúsculo, mas estavam a adorar e estavam assim a ofender o coração de Deus, a ofender a mente de Deus, ofender a sabedoria do próprio Deus. É por isso que Deus levou eles cativos, permitiu que fosse
aquelas cidades conquistadas, cerca de 46 cidades, elas foram conquistadas em todo o reino de Israel, e muitos foram mortos, muitos foram, irmãos, é difícil às vezes dizer isso, muitos foram violentados fisicamente, muitos foram violentados espiritualmente, porque havia alguns que também, ainda poucos, mas serviam a Deus e foram como que violentados espiritualmente. Então nós vimos que o sofrimento daquele povo que estava ali era grande, porque os que ficaram a sofrer, porque perderam filhos, perderam pais, perderam amigos, perderam os sacerdotes, alguns que ainda adoravam a Deus com zelo, perderam também o seu santuário, que foi destruído, e tudo foi levado, o ouro, a prata, tudo aquilo foi levado, tudo aquilo que estava dentro dos santuários, as vasilhas, o candelabro, a arca, tudo que era ouro foi levado para o império neobabilônico, foi levado porque assim o inimigo o quis, e assim principalmente o nosso Deus o permitiu. Então nós agora vamos olhar para Ezequiel, que estava ali à beira do rio Quebar, e com certeza estaria a pensar em algo como tantos de nós pensamos quando estamos em aflição, quando estamos em agonia, quando não temos esperança, quando achamos que não temos esperança, quando achamos que a nossa vida ela já não faz mais sentido, quando pensamos que agora a nossa vida será uma vida ainda de mais agonia, de mais dor, será uma vida de mais ais, suspiros e ais, conforme também uma visão de um rolo que o nosso querido e amado profeta Ezequiel, ele teve no capítulo 2 e também no capítulo 3, e nós agora vamos ver que aquele jovem estava ali, com certeza a olhar para o povo, alguns mirambulando, alguns andando, alguns sem sentido, alguns sem esperança. Oh, irmãos, nós às vezes pensamos que a nossa vida ela já acabou, nós às vezes pensamos que a dificuldade que vem sobre a vida é para nos matar. Nós achamos que a prisão supostamente que Deus pôs sobre a nossa vida, ou a dificuldade que Deus colocou sobre a nossa vida, ou o deserto que Deus colocou para a nossa vida, é porque Deus quer que nós venhamos a morrer. Mas não, tal qual aconteceu com Ezequiel, que quando ele estava ali à beira do rio Quebar, ele começa a ver algo de fervoroso, algo de amoroso, ele começa a ver o próprio Deus assentado sobre um trono, ele começa a ver uma nuvem como uma coluna de fogo vindo do norte, e ele começa a vislumbrar não o reino da terra, mas ele começa a vislumbrar o reino do céu. O reino do céu se deixa mostrar, o próprio Deus no seu trono, assentado em seu alto e sublime trono, ele deixa-se vislumbrar por a Ezequiel, para que Ezequiel ele pudesse ver: olha, meu filho, tu estás no meio da dor, tu estás no meio do sofrimento, tu estás no meio da agonia, mas eu ainda te vou dar esperança ao teu cérebro, ao teu intuito, à tua mente, ao teu coração, à tua alma. Eu ainda vou te dar algo de grande, algo de poderoso, que transcenderá gerações inteiras, que transcenderá centenas e milhares de anos. Meus irmãos, assim com vocês, nós achamos às vezes que tudo está perdido, que tudo na nossa vida já não tem esperança, já não tem solução, irmã Ruta. Mas uma coisa eu te digo: o nosso Deus, Ele ainda é um Deus que está no controle da nossa vida. Você até pode estar à beira do rio Quebar, você até pode estar a chorar, você até pode estar a pensar no seu passado, mas Deus te dizer que quando Ele quer, Ele vai próprio, Ele próprio sentado no seu trono, para mostrar ainda a esperança para a tua vida. Ainda há esperança, irmãos. Aquele homem foi chamado, presbítero Rocha, um chamado tão poderoso
poderoso, tão impactante, que Deus começa-lhe a dar sonhos e visões, começa-lhe a dar coisas únicas, começa-lhe a dar histórias únicas, começa-lhe a dar algo de novo para a sua existência, para que ele olhasse para a sua vida e visse que a sua vida, ela sim, ainda fazia sentido. Se vocês puderem ler, irmãos, o livro de Ezequiel é um dos livros mais difíceis, porque existem várias formas de ver a própria palavra do Senhor no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele fala no presente de Ezequiel, ele fala sobre a nação de Israel, ele fala sobre as nações circunvizinhas, ele fala sobre o presente, a altura ao qual iam ser invadidos, iriam ser destruídos, onde as lágrimas elas iriam ser como que rasgadas no seu rosto, onde havia muita agonia. Mas ele também fala em muitas situações que iriam acontecer em um futuro. Um Deus que coloca Ezequiel em um primeiro mandamento, deitado cerca de vários dias para que pudesse falar sobre Israel. 40 dias também para que pudesse falar sobre Israel, sobre Judá, simbolizando tudo isso em anos. Cerca de 1 ano e meio, Ezequiel teve que ficar acorrentado com cordas à noite, a dormir em uma posição e em outra posição, para que viesse-se a cumprir aquilo que Deus queria sobre o povo e a nação de Israel. Um homem que Deus não permitiu que ele fosse ao funeral da sua esposa, que ele não fizesse o luto da sua própria esposa. Um homem que Deus fala com ele e diz: olha, o teu pão será feito sobre o esterco de homem. Sim, vocês ouviram bem, sobre fezes de homem, assado sobre fezes de homem. E ele vai dizer: Deus, eu nunca comi nada impuro. Então Deus: olha, então como tu nunca comeste nada impuro, vais comer, vais fazer e cozer o teu pão sobre fezes de vaca. Está escrito na Bíblia, irmãos. Um homem que tanto sofreu pelo povo, mas que nunca teve um agradecimento, mas que nunca recebeu um obrigado, mas que nunca recebeu, pastor Sânzio, um abraço, mas que nunca recebeu um beijo de ninguém. Sabem porquê, irmãos? Porque quem fala a verdade, quem prega a verdade, ele nunca será muitas vezes reconhecido no seu tempo. Muitos dos que estão aqui, não se escandalizem daquilo que eu lhes estou a falar e que vou falar neste momento. Você até pode pregar, você até pode louvar, e você porventura, provavelmente, nunca será reconhecido no tempo, neste tempo, mas com certeza Deus escreverá nos seus livros, para que um dia vejam que aquilo que você pregou, aquilo que você falou, aquilo que você louvou, era a palavra verdadeira de Deus. Pense comigo, a grande maioria dos homens de Deus, presbítero Ezequiel, nunca receberam o abraço no momento. Nunca. Até os próprios discípulos do Senhor Jesus, na grande maioria, Paulo, João, Pedro, sempre foram contestados. Eles pregavam a verdade, falavam a verdade, mas sempre tinham que ser contestados. Sempre alguém tinha que ir contra, mas havia sempre a ordem do Senhor Espírito Santo. Mesmo que alguém esteja contra, mesmo que alguém não goste, continua a fazer a minha obra,
porque quem está no controle não és tu, mas será sempre o Senhor Espírito Santo de Deus. Então nós agora vamos ver Ezequiel, que era tão amado por Deus, mas que passou tanta dificuldade por ordem do próprio Deus. Toda essa dificuldade que o profeta Ezequiel ele passava, eram preparativos para aquilo que iria acontecer. Era um mal para um bem maior. Era a dificuldade que ele teria que passar, o caminho de espinhos que ele teria que passar, para que no final Deus lhe desse a grande vitória. A grande vitória para Ezequiel não era dinheiro, não era casa, não era família. A grande vitória para Ezequiel era o seu chamado. Era aquilo que Deus lhe iria dar. O chamado que Deus deu a Ezequiel foi a grande coroa que Deus colocou na cabeça de Ezequiel. Talvez nós aqui pensamos: olha Deus, eu preciso de uma casa, um carro, um terreno, preciso de ouro, prata, eu preciso pôr um fio ao meu pescoço. Mas talvez Deus não te queira dar nada disso. Os espinhos que você está a passar, a dificuldade que você está a passar, talvez Ele te vá coroar, não nesta terra, mas Ele te vai coroar com sonhos e visões. Ele te vai coroar com dons espirituais que nunca foram entregues a ninguém. Irmãos, eu creio em riquezas espirituais que nunca foram dadas a ninguém. Eu creio que os tesouros de Deus estão tão cheios de joias maravilhosas, espirituais, joias que nós não conhecemos. Nós conhecemos ouro, prata, diamantes, safiras, esmeraldas, mas eu te digo uma coisa: os tesouros que estão no céu, eles são indescritíveis. Aquilo que Ele tem para entregar para mim e para ti é algo único. Você pode ver, você pode contemplar que ainda nos dias de hoje, irmãos, muitos estão a fechar as igrejas. Mas porquê que existe alguém que está a caminhar nesta terra e constantemente está a abrir igrejas em nome do Senhor? Porque um dom espiritual lhe foi dado, um dom diferente, uma pérola preciosa lhe foi entregue na sua mão, ao qual ele está a saber usar, ao qual ele está a saber amar. Então nós sabemos que Deus, Ele tinha tantas coisas maravilhosas para dar a Ezequiel. E conforme eu já disse, Ele começa a dar sonhos e visões. E no capítulo 40 de Ezequiel, seria interessante se todos pudessem tirar um momento para ler o livro de Ezequiel, que é extraordinário. Eu já o li todo por várias vezes, o livro de Isaías, profetas maiores, já o li várias vezes. E se você puder ver aquilo que Deus vai fazer a partir do capítulo 40, Deus vai dar a visão de um santuário, um novo templo. Um novo templo significava um novo tempo. Um novo tempo, ele significava um novo tempo para aqueles que iriam usufruir dele. Não queria dizer que era no momento, porque Ezequiel agora, quando tem a visão no capítulo 47, do 40 ao 47, ele já está há cerca de 25 anos em cativeiro. Ele já é um homem, ele já tem cerca de 45 anos de idade. E ele está ali e Deus continua a trabalhar na sua mente e no seu coração. Deus continua a usar aquele homem poderosamente ali naquele lugar cheio de enfermidades. Então vocês podem ver que agora Deus vai lhe dar a visão de um templo que pertence a um novo tempo. Cada templo aberto é um novo tempo para alguém. Cada templo inaugurado, Pastor Sânzio, é um novo tempo para alguém que estava a chorar, que é para alguém que estava angustiado, para alguém que estava amargurado, para alguém que pensava na morte, no suicídio, para alguém que estava em completa solidão e sofrimento. Então Deus vai dizer assim: Ezequiel, o povo está preso, ainda faltam alguns anos, porque o cativeiro, como já pré-definido, como já também
Alguns profetas tinham falado, esse cativeiro será de 70 anos. Mas olha aquilo que eu te estou a mostrar. Eu te estou a mostrar um novo santuário. Eu estou-te a mostrar um santuário belo. E quando Deus começou, meu querido evangelista Romeu Ramos, Deus começou a mostrar o santuário. Deus começa a mostrar as magnificências que se encontravam lá dentro. Não era um santuário qualquer, era um santuário transportado para a mente de Ezequiel com uma beleza que não poderia ser uma beleza terrena. Era o próprio Deus que estava a idealizar na sua mente e a transportar para a mente de Ezequiel aquele santuário, os átrios à sua volta, o muro à sua volta, simbolizando a diferença, simbolizando aquilo que estava lá fora do muro e aquilo que está e continua a estar dentro da casa do Senhor. Deus começa a dar algo completamente diferente. Talvez alguns ainda não tenham percebido algo. Quando Deus te colocou aqui, Deus deu-te algo diferente. Deus te colocou dentro de um santuário idealizado por Ele, idealizado pela própria mente do Senhor. Mas onde isso está escrito? Está escrito na nova promessa, no novo tempo. Está escrito no livro do Evangelho. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe e a quantos Deus nosso Senhor quiser chamar. Essa promessa, ela foi feita pelo Senhor em um outro tempo. Mas então nós estamos na casa do Senhor. E a casa de Deus é uma casa de alegria. É uma casa onde a lágrima, ela tem que dar lugar ao choro. Ou se tiver lágrima, é de alegria diante da glória de Deus. Porque o nosso corpo, ele não suporta tamanha glória do Senhor. É claro, quando nós vislumbramos, conforme Ezequiel, ele começou a ser ministrado no seu coração, na sua alma, na sua mente, tudo aquilo, e Deus agora vai mostrar a glória dele, do próprio Deus, ali dentro daquele santuário. Ele vai mostrar a beleza da sua santidade ao próprio Ezequiel. Ele pode te mostrar essa própria beleza a ti. Você já viu o santuário? Você já viu o agir de Deus? Você já viu o que Deus pode fazer aqui mesmo, dentro deste lugar? Ah, mas eu olho e nada vejo. Oh, meu irmão e minha irmã, se você não consegue olhar, feche os seus olhos e comece a vislumbrar aquilo que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. Por momentos, quando você estiver a ser ministrado ao seu coração a palavra, feche os seus olhos e veja, possa vislumbrar aquilo que Ezequiel viu ali naquele momento. Ele viu a glória de Deus, a glória do Senhor, a glória de Deus, a mesma glória, irmã Rosa, que eu já vi aqui em alguns momentos, que eu vi por esta manhã, que nós vimos quando nos entregamos a Deus. Às vezes nós olhamos, estão os irmãos a chorar, a gritar, e outro está a olhar. Por que é que ele está a chorar e a gritar? Quando você vir um irmão entregue ao Senhor Espírito Santo, feche você também os seus olhos, se entregue e diga: Senhor, dá-me um pouco daquilo que o meu irmão ele está a sentir. Dá-me um pouco daquilo que o meu irmão tem em seu coração. Dá-me um pouco desse tesouro, Pai, que está tão cheio e que eu preciso que seja derramado sobre a minha vida, sobre a minha família. Irmãos, o que Deus tem para entregar não é coisa pouca. Nós às vezes pensamos que Deus já entregou tudo a outros homens em um outro tempo ou em outras mulheres. Mas eu te digo que isso é mentira de Satanás. Ele ainda tem muito para entregar.
Ele ainda tem muito para abençoar. Ele ainda tem muito da sua glória para derramar, porque a sua glória ela é infinita, a sua Shekinah ela é infinita, o seu manto ela é infinito. De um momento para o outro, Deus pode chegar aqui neste lugar e o seu séquito encher toda a casa, a sua glória ser derramada neste lugar e você começar a sentir a presença de Deus conforme nunca você sentiu neste lugar. Mas para isso temos que dar lugar, irmão. Para isso temos que nos entregar. Para isso, quando alguém estiver a orar, cole em quem está a orar. Cole naqueles que estão a trabalhar na obra do Senhor e que com tanta alegria, com tanto zelo fazem com amor a obra de Deus. A obra ela é de uma complexidade grande. Quando eu digo grande é que os obreiros trabalham de várias formas. Uns com uma pá, outros com uma colher de pedreiro, outros com o x-ato a cortar, outros com o seu joelho em oração, outros com a sua boca a clamar e a gritar. A obra ela só é completa. O corpo só é completo quando ele está em completo movimento e a obra está a ser feita com a complexidade que Deus nos tem mostrado e ensinado. Não veja a obra só na oração, não veja a obra só a construir, não, veja a obra em um todo, em uma abrangência diferente. Abra a sua visão. Nós temos de abrir o nosso campo visionário. Deus nos manda dizer nesta noite: abra a tua visão física, mas principalmente abra a tua visão espiritual, porque eu te quero mostrar coisas grandes, coisas poderosas, coisas fervorosas, coisas do além. Eu te quero transportar para um mundo diferente deste. Eu te quero transportar para um céu, para uma terra diferente desta, onde esta terra é só dor, onde esta terra é só dificuldade. Lá nesse céu e nessa terra, o Espírito de Deus, ele abunda. O Espírito de Deus, ele é fervoroso ali naquele lugar. Então, depois dessas visões, irmãos, agora Deus vai transportar Ezequiel novamente para a entrada do templo. 7 versículos depois, Deus vai colocar Ezequiel. E eis, diz Ezequiel, que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Não era porque foi propositadamente para o oriente, mas porque a face da casa ela estava voltada para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então nós agora podemos ver que as águas, Ezequiel estava do lado de fora, no limiar do templo, e as águas vinham do limiar do templo, vinham debaixo, era como se fosse a porta principal do templo, e vinham debaixo da pedra que vinha de dentro do santuário. E ele começa a ver e a vislumbrar, ele começa a olhar com os seus olhos espirituais, e começa a ver que as águas saíam de baixo. As águas, irmã Cida, não eram umas águas quaisquer. As águas que estavam a sair do templo eram águas de renovo, eram águas espirituais. Era o próprio Senhor Espírito Santo que estava a ser a glória. Era tão grande, pastor Sânzio, com o pastor Wanderson, dentro do templo. O templo com certeza estava em festa, mesmo com ninguém lá dentro. Deus estava ali naquele lugar, mas a glória ela era tão intensa, o amor de Deus ela era tão intenso, a água viva ela era tão poderosa dentro do templo, que ela começou a sair e a fluir
debaixo do templo. E Ezequiel, do lado de fora, começa a ver aquelas águas a saírem do limiar do templo, olhar para aquelas águas e a contemplar que aquelas águas eram puras, que aquelas águas eram santas, que aquelas águas não eram as águas casqueiras. Aquelas águas, elas por onde passavam, elas começavam a transportar vida. Aquelas águas, quando elas começavam a transportar, quando elas começavam a caminhar, elas começavam a formar um rio. Ezequiel começou a olhar para as águas a virem diretamente da casa do Senhor, a fluir, irmão. Quantas vezes você já presenciou as águas a fluírem? Quantos homens, irmãos, que são o templo de Deus, homens e mulheres, e que quando começam a ministrar o louvor, quando começam com o seu instrumento musical, ou que quando alguns começam a pregar e a palavra começa a fluir diretamente de Deus para si, é como se fosse um rio de águas vivas. Eu te quero dizer nesta noite, como aconteceu naquele tempo, e naquele tempo rios de água viva fluirão de dentro de ti, rios de água viva. Quando você estiver a ministrar, quando você estiver a pregar, quando você estiver a orar, rios de água viva fluirão dentro de ti. Ah, Deus! Ah, Deus! Rios de água viva, Deus! Neste lugar, leva, Deus! Eu já vi pessoas aqui neste lugar, irmão, a orar, e eu vi fluir de dentro deles a água. Eu já vi pessoas a ministrar, e eu vi fluir essa água. Eu dizia a Deus: Deus, eu quero um pouco dessa água, pastor Santos. Tantos anos eu clamei por um pouco daquela água, para que aquela água me pudesse tocar e eu pudesse ser alcançado pela verdadeira palavra, pela verdadeira pureza de Deus. Eu desejava tanto dessa água. Então um anjo, provavelmente não fala do capítulo 40 ao 47, fala de um anjo como que de bronze. Eu creio que era Jesus. Seus pés polidos como bronze, cabelo branco, suas cãs brancas, seus olhos como chamas do fogo, suas palavras que saíam da sua boca como a multidão de muitas águas. O próprio Jesus com certeza estava ali naquele lugar. E agora ele tem uma cana de medir. Imaginem agora começar a medir um rio que estava a sair do trono, que estava a sair debaixo do limiar do templo, que significava a pureza da impureza que se encontrava no mundo. Mas uma coisa é certa: quando aquele rio começou a sair do limiar do templo, aquele rio começou a transformar, e tudo que era contaminado, tudo que era impuro, começou a virar puro. E então Deus agora vai colocá-lo ali naquele lugar, vai medir 1000 côvados, e vai dizer, e vai transportar Ezequiel para o meio daquela água. Olhem aquilo que Deus vai fazer com Ezequiel. Deus vai deixar fluir o rio, e Deus vai colocá-lo dentro do rio. Ele vai colocá-lo, e a água dava pelos seus tornozelos. A água começou a dar pelos seus tornozelos. Agora imagine, irmãos, um homem dentro da água de Deus. Tornozelos significam firmeza, consistência,
direção. Tornozelos, eles significam tudo aquilo que Deus quer para direcionar o mundo. Estamos em um culto de missões. Direcionar o mundo para a casa de Deus. Ele quer homens constantes, Ele quer homens firmes, Ele quer homens com direção. Ele quer homens que quando começam a pregar, que quando começam a falar, que quando começam na sua obra, eles obedecem à palavra. Foi 1000 côvados que o Senhor me deu. Foi 1000 côvados que o anjo me deu. Então eu vou para dentro daquele lugar. Com certeza o anjo começou, o Ezequiel começou agora a caminhar em direção ao rio. E o rio ia crescendo. O rio começou a crescer. E o anjo mediu mais 1000 côvados. E quando o anjo mede mais 1000 côvados, Ezequiel já se encontrava com água pelos joelhos. Vocês já imaginaram o que é a água tocar nos seus joelhos? Joelho, irmã Rosa, irmã Cida, é oração. Quando a água, os joelhos, que simboliza a oração, simboliza homens que se prostram, mulheres que se prostram, multidões que se entregam, multidões que começam a aceitar e a se humilhar diante de Deus, multidões que começam a falar com Cristo Jesus, multidões que começam a ouvir o nosso Mestre, multidões que começam a caminhar na pureza da santidade da sua palavra, multidões que começam, meus queridos irmãos, a ouvir a voz do Senhor. Olha, pensem comigo, homem com água pelos joelhos é um homem entregue a Deus. É um homem que a sua vida, meu querido presbítero Reginaldo, ele já não tem mais volta. Mesmo que muitos queiram voltar para trás, já não tem como voltar para trás. Porque sabes, meu Reginaldo, uma coisa é certa: quando nós colocamos nosso joelho no chão, é para adorar a Deus, é para entregar a nossa vida a Deus, é para dizer: Senhor, eis-me aqui para te adorar. Eis-me aqui para te adorar. Mas o anjo ainda tem coisa melhor. O anjo ainda tem coisas que ele quer entregar a você nesta noite. E então o anjo começou, a água começava a correr, e quando a água começava a correr, o anjo começou a medir mais 1000 côvados, mais 500 metros. E quando o anjo ele começa a medir mais 500 metros, com certeza ele vem à frente de Ezequiel e disse: vem, Ezequiel, vem ver aquilo que eu tenho para te entregar. Isto não está na Bíblia, irmãos, mas com certeza espiritualmente o anjo estava a chamar, a ver até que ponto aquele ser humano ele tinha confiança em Deus. Quando ele vai ver, tinha água pelos lombos. Meus queridos, lombos significa força, significa algo de grande, significa que não tem qualquer volta a dar, já não tem como voltar para trás. Quando você tem a água pelos seus lombos, aquilo que te foi colocado, o ministério que te foi concedido, o ministério que foi derramado do céu para a tua vida, saiba de uma coisa: você não tem como voltar atrás, você não tem como desistir. Quando Deus te disser que é para orar, que é para interceder, para conquistar uma cidade em seu nome, saiba de uma coisa: quando você tem a água pelos lombos, é porque Deus te colocou algo forte e inabalável. É quando você, meu irmão, não se escandalize mais uma vez. É quando você vai ser mais ofendido. É quando você vão colocar mais carga sobre ti lá no teu trabalho. É quando vão falar e pisar no teu carro. Mas quando, eu te digo uma coisa, quando pisarem no teu carro, quando essa dificuldade ela vier, você diz: eu já tenho água pelos lombos, agora eu não posso voltar para trás, agora eu não posso desistir, agora o caminho é a vitória em Jesus.
O caminho é a vitória em Jesus, irmão. Não temos volta a dar. Não temos como voltar para trás. Não temos. Não temos como voltar para trás, irmãos. A igreja que está aqui representada não tem já a volta a dar. Talvez você em seu pensamento pensasse: eu hoje não vou ao culto, eu estou cansado. Eu hoje vou desistir. Eu hoje vou ver o que tem lá para mim. Deus manda te dizer mais uma vez, irmãos, o que Ele tem para ti é águas vivas. O que Ele tem para ti são águas santas. O que Ele tem para ti são águas transformadoras. O que Ele tem para ti são águas que transformam todo o teu íntimo. O que Ele tem para ti são águas que quando tens algum tipo de doença Ele vai curar. Ele tem para ti águas que quando vão sarar toda a tua carne, vão sarar toda a tua alma, vão sarar todo o teu eu, e o teu eu vai desaparecer para dar lugar ao eu de Deus, para dar lugar ao Senhor Espírito Santo, para dar lugar ao Senhor, irmão. Já não temos, nós estamos aqui só em carne, mas nós estamos cheios do Senhor Espírito Santo, nós estamos cheios da palavra de Deus, cheios de Deus. Então quem está cheio de Deus já não tem volta atrás, já não pode voltar para trás, já não pode desistir. Agora é só caminhar em frente, é só caminhar para Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui diante de ti, Senhor. Quantas vezes, irmão, quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos porque estávamos cansados? Quantas vezes você se sentou nessa cadeira e em sofrimento? Eu tenho a minha mulher doente, eu tenho o meu esposo doente lá em casa. Eu preciso de algo, Senhor. Quantas vezes você disse: eu venho sentar-me aqui, Senhor, mas Tu sabes daquilo que eu tanto preciso, daquilo que eu tanto quero, às vezes não para mim, mas para os meus filhos ou para as minhas filhas. Quantas vezes você desejou algo nem tanto para si, mas para a sua família? Quantas vezes você desejou que a sua vida ela fosse completamente diferente? Saiba, você está dentro do rio, você ainda não saiu dentro do rio. Eu vejo lágrimas a correr no rosto, mas essas lágrimas estão-se a misturar com águas santas, com águas do rio. E esse rio, ele está a transformar tudo por onde ele passa. Esse rio, ele está a fluir do trono de Deus. Nunca se esqueça disso. Então o anjo vai medir mais 1000 côvados, 2000 metros, 2 quilómetros. Ezequiel viu que as águas já não se podiam passar normalmente, que as águas não tinham qualquer forma, minha querida Vanusa, que não tinha qualquer forma de nem voltar para trás. E para seguir em frente, irmãos, ele tinha que dar um mergulho final. Ele tinha que mergulhar nas águas do Senhor Espírito Santo, Pastor Sanzo, e confiar, minha querida irmã Zulu, em Deus. Ele tinha, minha querida irmã Thalia, Jamil, ele agora tinha que confiar em Deus e mergulhar de tal forma que quando ele fosse, ele dizia: eu nunca me vou afogar nestas águas, porque estas águas são santas. Estas águas são águas que transformam, que impactam. Eu lembro-me, irmãos, em jovem, eu estudava aqui em Vila Franca de Xira, e um dia vou com um grupo de outros amigos. Éramos todos aí com cerca de 12, 13 anos.
E eles todos, a grande maioria, uns ou treinavam em piscinas, ou alguns eram filhos de pescadores aqui de Vila Franca. E um dia me convidaram para eu ir para o rio para nadar. Eu era muito jovem, era 12, 13 anos, e eu não sabia dizer que não a nada. E eu nunca disse a eles que não sabia nadar. E um dia, quando eles vão, eles colocam-se no rio, e a água ali no rio Tejo, ela tem uma correnteza enorme. E quando eles estão dentro do rio, todos, João, anda! E eu digo, e agora? Agora eu tenho que mergulhar. E eu mergulhei, irmãos. E quando eu mergulho, eu senti que as águas me levaram com uma força. Eu não sabia nadar. E comecei a nadar contra a corrente, de onde saía a água do trono. E eles disseram, não nades assim, deixa-te ir pela corrente. E eu deixei-me ir pela corrente, irmão. Dei umas braçadas, dificilmente. Bebi muita água naquele momento, muita água. Eu disse, Senhor, me salva. E eu, conforme eu ia na corrente, fui assim para a margem, agarrei-me às ervas. E Deus me salvou. Sabem para quê? Para me colocar no verdadeiro rio, que flui diretamente do seu trono. Eu sei que muitos de vocês têm histórias idênticas, irmãos. Eu sei que vocês têm histórias que quando vocês começam a contar, as lágrimas elas começam a correr nos rostos. Eu sei que alguns dos que estão aqui, daqui a 5, 10 anos, alguns 5, 10 anos, quando começarem a pregar, a glória de Deus ela vai descer. Eu sei, irmãos, porque vejo a luz da fé. Não estou a falar da minha boca, estou a falar à luz da fé em Cristo Jesus. Que quando vocês começarem a ministrar aquilo que vocês passaram, vocês não vão dar força a multidões. A dificuldade de encher uma despensa, a dificuldade de dar uma renda, a dificuldade de às vezes um marido que não é crente ou uma mulher que não é crente, e mesmo assim você amá-lo ao ponto de suportar, porque você é um homem, uma mulher de Deus. Você é alguém que Jesus, o Senhor Espírito Santo, colocou aqui para preparar e capacitar e fazer uma grande obra em seu nome. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé e eu vou já terminar esta mensagem. Quando Ezequiel viu que as águas não podiam ser transpostas de forma normal, de forma aparente, Deus vai pegar em Ezequiel, ouçam isto com muita atenção. Deus vai colocar em Ezequiel, vai pegar novamente Ezequiel, e em vez de transportar para a porta do templo, vocês depois leiam esta passagem que é muito bonita. Ele vai transportá-la para as margens do rio. Vejam o significado que o Senhor nos quer trazer à nossa memória. Quando Ele vai transportar Ezequiel para a margem do rio, Ele olha para o outro lado do rio e Ele vê todo o rio com árvores. Todo o rio estava verde. Quando Ele olha para trás, Ele vê todo o rio cheio de árvores, tudo estava verde. A passagem, se você ler, é de poucos minutos, de 2 minutos no máximo. Mas se você puder vislumbrar, fechar os seus olhos, você vai ver que esta passagem ela demorou muitos anos. Porque como as árvores, como o rio crescia, como as árvores cresciam de um momento para o outro, então quando ele vai ver, já viu árvores grandes, já viu árvores capacitadas, já viu árvores que mergulharam no verdadeiro rio de água viva, já viu as árvores que foram
transformadas. Árvores, em muitas passagens da Bíblia, ela quer dizer seres humanos. Muitos seres humanos que foram trazidos para a palavra de Deus. E outra coisa, aquele rio foi em direção ao Mar Morto. Todos sabem que o Mar Morto tem uma salinidade de 34%. 34% de sal e 66% de água. Nada sobrevive naquela água. No entanto, Deus vai fazer uma promessa e vai dizer e vai afirmar. Está escrito na Bíblia, e eu creio e acredito veemente em todas as palavras da Bíblia, que quando aquele rio tocar aquele mar salgado, onde o rio começar a fluir, a vida, ela vai existir ali naquele lugar. O mar simboliza o mundo que está salgado, que tem muitas drogas, que tem muito tabagismo, tem muita prostituição, que tem muita idolatria. O rio que vai fluir dos santuários de Deus, ele vai caminhar em direção ao mar salgado e vai transformar aquele lugar com muitos peixes. Irmã Rosa, quando aquele lugar tiver muitos peixes, Deus vai dizer também ali na sua palavra que vai levantar muitos pescadores para fazerem a pescaria para Deus. Até eu tenho certeza de algo, que muitos destes que estão aqui serão os pescadores de amanhã. Serão os homens e as mulheres que estão a ser transportados pelas águas do Santo Espírito. São aqueles que estão agora a tomar conta desta terra. Lembre-se do que eu estou a dizer. Você já está a tomar posse da terra. Você já está a ser um pescador chamado por Deus para fazer a obra de Deus, ao comando de Deus, no tempo de Deus. Amigo. Meus queridos, eu iria pedir toda a igreja neste momento para virem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar a orar pela sua vida, a orar pelos seus amigos, a orar pelos seus familiares, a orar pelos seus filhos, a orar pelo seu local de trabalho, a orar, irmãos. Nós não podemos parar de orar. Os irmãos todos que estão lá atrás possam vir à frente, em nome de Jesus, e venham mais para perto do altar. Este é um povo que gosta de altar. Irmã Rosa, aqui mais à frente, você é uma mulher que gosta de altar. Irmã Cida, Irmã Sílvia, Irmã Lânia, são mulheres de altar. Irmã Ruth, oh Espírito Santo, Irmã Zulu, são mulheres que gostam de altar, são homens que gostam de altar. Oh Espírito Santo.